Nosso tempo acabou. E eu quero só terminar deixando com você uma palavra de segurança absoluta, que é aquela que, em entrando em nós como convicção em fé, nunca mais nos deixa nem medrosos, nem vacilantes, nem coisa alguma diante de nada. E o meu desejo é que a gente esteja começando a ajudar a criar uma nova geração de cristãos, de discípulos, que acabem com essa história desses demoninhos histéricos de templos neopentecostais. E voltem a ser aqueles discípulos de antes, que eu ainda conheci na década de 60 e 70, que quando tinha diabo na casa dos vizinhos, eles eram chamados, porque eles iam de graça, porque eles iam por amor, porque eles criam que Jesus libertava. Iam com sobriedade, né? Mas na década já de 70, em 70 e... Desculpem, olha, as igrejas quadrangulares, está cheio de igreja quadrangular boa, de gente boa. Eu conheço muitos pastores de Deus nas igrejas quadrangulares, tanto quanto conheço um monte de charlatães. Quem começou essa história de cobrar por libertação de demônios no Brasil foi a igreja quadrangular. Eu nem sabia que tinha isso. Eu não sabia que tinha. Cobrar, eu não vou dizer os nomes, eles sabem que eu estou falando. Eu conheço todos eles, do bispão a todos. Eles sabem do que eu estou falando. Aí depois, na onda deles, começaram a vir os filhotes que saíram de lá, como Ivo Silva em Manaus e Companhia Limitada. Aí depois disso isso aumentou um pouco mais, aí houve um graçamento de pequenas igrejas neopentecostais dedicadas só a esse tipo de expulsão de demônio com cobrança. Para ir em casa custava R$50. Se tivesse que passar mais tempo era 100, isso na década de 70. Puxa. Quando o Macedo chegou com essa moçada aí, ele já encontrou um cenário bem perversinho, estabelecido. Mas eu ia dizendo, o meu desejo é pelo menos ver se você se anima em fé, para não ter medo. Isso não é coisa para acontecer, libertação dentro de templo, é invenção de macumbeiro evangélico. Mas é mesmo. Templo é lugar para reunir o povo para adorar, orar. Aprender a palavra. Aprender a palavra, crescer. Não é para nada disso não. Isso aí a gente cura na rua, no caminho, na casa dos caras. Olha, no tempo em que eu pastoreava em Manaus com o papai, e que era aquela horda de possesso o dia inteiro, era lá na nossa casa, no escritório da Vinde. No templo, vamos chamar de templo, no lugar das reuniões, olha, se aconteceu ali umas 5 vezes, já vi um episódio desse, que eu tirei do lugar com um olhar, só tinha gente safa, acostumada já a lidar com... Uma olhadinha, já estava lá fora e liberto. Uhum. Entendeu? Ali dentro era adoração, não tinha palhaçada. Mas porque nós tínhamos coração para ir na casa dos outros, para atender as pessoas onde elas estavam, ou para chegar e dizer, traz aqui na minha casa. E parece que essa geração não conhece esse não tempo. Sabe, para eles é absurdo, isso é inexistente. Amanhã à noite nós vamos ter uma reunião aqui para treinar um grupo de 40 a 50 pessoas do Caminho da Graça para aprenderem, começarem a aprender a fazer esse tipo de visitação na casa das pessoas aqui em Brasília. Porque o Caminho da Graça quer inverter esse fluxo. A gente quer trazer o indivíduo para a reunião já alegre e feliz. O que eu vou anunciar na televisão é que quem tiver com esse tipo de agonia dentro de casa pode ligar que a gente vai lá sem problema. A gente tem prazer em gastar o nosso dinheiro para visitar as pessoas, vê-las livres em nome de Jesus e dar de graça o que de graça nós recebemos. E a turma liga aflita mesmo. Essa é a vontade de inverter esse fluxo. Nós vamos criar também um serviço de atendimento telefônico, como eu tive a vida inteira, atendendo milhares por dia, e aumentar o fluxo do que vão visitar as casas, os hospitais, esses lugares onde as pessoas estão. Foi o que Jesus mandou. Ir de casa em casa, de lugar em lugar, só cumprir o Evangelho. Meu amor, sem maior uma complicação. última coisinha é que eu acho só que o povo brasileiro é muito supersticioso.
E é como aquela coisa de Naamã, o leproso, que os oficiais dele tiveram que dizer, escuta, não é mais fácil você fazer uma coisa fácil, se por acaso ele mandasse, se você subir no alto do monte, fazer uma coisa hiper difícil, você não ia achar mais valorizado e não iria? Então, Jesus, a gente vê como ele expulsou os demônios, e ele falava, espírito disso, o cara era surdo, espírito de surdez, sai dele, acabou, e saía. Nós só precisamos acrescentar o nome dele, porque agora fazem essa panaceia e uma pessoa incauta que não conhece a palavra, quando vê que está lidando com esse tipo de problema, ela prefere a coisa mais complicada, chamar o paranormal, o médium, mas isso por quê? Porque está nela uma curiosidade, isso habita quando ela nela. não é evangélica. Isso, quando ela não é Porque evangélica. se não for, ela vai pegar Não, mas- o profeta mais doido, Graças a Deus, não o estamos falando pastor José Francisco do Foguinho, que eu não estou... Não, fogo que Não, mas cai, é isso que eu tô dizendo, o queima, não importa. queima, o não sei o quê, estão todos esses... algum bruxo. Algum bruxo, seja ele evangélico, seja ele... Né? O que saia da sobriedade da palavra é mera especulação, curiosidade, e eu digo, é perigo. Eu ia ler aqui, estou agora já até com vontade de contar uma história que não vai dar tempo, mas quem me dera poder contar. Amanhã eu começo contando, tá? Vocês me lembrem, cobrem aqui quem estiver para eu contar a história em 98 Agora fica todo mundo curioso. dos 3 pastores evangélicos que foram no escritório da Vinde. É bom que amanhã todo mundo Vai ver, eu e o Dani também vamos estar lá. Foram no escritório da Vinde pensando que eu era um desses otarinhos que ficam gosta impressionados com pirotecnia, desses enganosos. E amanhã eu conto, tá bom? Me lembrem que eu começo contando. Mas eu quero terminar, eu ia dizendo, para você que quer ter essa segurança e andar sem medo para sempre, apenas creia, apenas creia. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Colossenses 2, de 11 em diante. Tendo sido sepultados juntamente com ele, Jesus, no batismo, você já está morto com ele, no qual igualmente fostes ressuscitados, eu sou um ressurreto com ele, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou de entre os mortos, e eu creio que o poder de Deus o ressuscitou de entre os mortos, então eu sou um dos ressuscitados com ele. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e assim eu já estive, e pela incircuncisão da vossa carne, que é pela entrega absoluta a uma vida de boneco de carne sem espírito, ele vos deu vida juntamente com ele, e eu recebi, perdoando todos os nossos delitos, não tem nenhum meu vivo, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Tendo cancelado o escrito de dívida que havia contra nós, a lei inteira, a lei moral, a lei cerimonial, a lei ritual, a lei do escambau. Tendo cancelado o escrito de dívida e que era contra nós, e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial porque apenas nos condenava, removeu inteiramente, completamente. Removeu de onde? Removeu de nós, do inferno, da culpa, do poder dos principados e potestades de usá-la como seta de acusação e fragilização, removeu de quem usava isso para o pânico perverso. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, meu querido, está feito, e você se torna assim um assombrador de assombrações. Senhor Jesus, nós te invocamos e pedimos que o Evangelho, o discernimento do Evangelho, a consciência do Evangelho, o amor crescente de Jesus em nós e aquela disposição renovada de andar no Espírito Santo e na palavra, como gente que bota o pé nas portas do inferno sem medo e elas não prevalecem, como gente que sabe que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo,
como gente que sabe que é habitada pelo mais valente, e como gente que sabe que o maligno não nos toca. Por isso é que eu quero pedir que tu fortaleças o coração de cada um e que uma nova geração com essa consciência em amor surja, cresça e a gente veja agentes de luz, luzeiros de Deus entrando nas casas e libertando filhos das trevas e vendo a paz repousar sobre os filhos da paz que habitem em algum lugar. Nós pedimos que seja assim, nós sabemos que assim está sendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.